E aí, equipe palestrina, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por mais que a vitória em cima do Flamengo foi importante dentro do Campeonato Brasileiro, precisamos fazer a mudança de chave. Essa semana é extremamente importante para a Libertadores. Temos que vencer nosso jogo e ainda torcer para tentarmos ficar em primeiro colocado. Então vamos aproveitar, vamos pegar o gancho, acompanhar o que a ESPN, o pessoal do Linha de Passe, falou sobre esse jogo importante para o Palmeiras. E já se inscreva no canal, deixe seus comentários. Avante palestra! Vamos começar esse programa, conforme prometido, dando uma olhadinha no final de semana e projetando a semana de Libertadores e Sul-Americana. E já que o senhor voltou de folga, Vitor Bino, eu vou começar pelo senhor, hein? Falando desse Palmeiras, né, que tem uma tarefa de se classificar, que eu não acho que é das mais difíceis, o complicado é fechar em primeiro, né? Mas, de repente, ele sai de uma semana, dá para falar de uma certa crise, com gente querendo o Abel fora do Palmeiras, para um final de semana onde sapeca 3-0 no Flamengo no Maracanã e vem de peito estufado por esse confronto aí de Libertadores, hein, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Breiler. Uma Boa honra noite. contigo, já aos fãs e às fãs do esporte. Vamos lá que você tá on fire hoje, tô gostando. Eu acho que é o mais difícil e o mais importante o Palmeiras fez, que era ganhar do Flamengo fora de casa. Fazia tempo que o Palmeiras não conseguia vencer o Flamengo. Abrir uma diferença bem interessante nos pontos corridos. Ir para o período da Copa do Mundo em vantagem contra o seu único concorrente ao título do campeonato mais difícil da temporada. E a chance do Palmeiras não se classificar, ela é miseravelmente pequena. Sim. A coisa mais assim, forte que eu posso dizer. Também acho. Quer dizer, tem que acontecer muitas coisas. Então, o Palmeiras tem que ganhar o jogo dele, ganhar bem, fazer uma boa partida e ver o que acontece. Então, assim, eu acho que o Palmeiras terminar em segundo ou primeiro, se terminar em segundo foi por coisas que não fez antes na Libertadores, mas fica pro mata-mata. Acho que o Palmeiras passa. É difícil acreditar que o Palmeiras não vai se classificar. O Breiler, se classificar em segundo lugar é uma coisa muito fora da curva para o Palmeiras, né? Na Libertadores, fase de grupos. Ainda com uma pontuação que será baixa, independentemente se o Palmeiras venceu ou não, uma pontuação baixa mediante o que o Palmeiras tem feito em fase de grupos. Aí fica um gostinho um pouco amargo, mas classificou. Em compensação, meter 3-0 no Flamengo no Maracanã é outra coisa atípica para o Palmeiras. Porque aí no Maracanã não ganhava há quase 10 anos, em campeonatos brasileiros. O Abel nunca tinha vencido o Flamengo pelo Brasileiro. Exatamente, exatamente. E o Palmeiras vai terminar aí o Campeonato Brasileiro, pelo menos aí a sua antes da Copa do Mundo, né? Seu caminho aí antes da Copa do Mundo. Provavelmente a 7 pontos do Flamengo, alguma coisa assim, se os dois tiverem os mesmos resultados aí na última rodada. E vai ser difícil para os dois, porque vão estar bem desfalcados, até pelas convocações de seleções, não só a seleção brasileira, né? Você acha que se chegassem lá atrás e falassem pro Palmeirense, ó, é o seguinte, ó, Libertadores aí, você vai ficar em segundo no grupo, tá? Vai passar, vai ser uma campanha bem mais ou menos, mas vocês vão para a Copa do Mundo na liderança do Campeonato Brasileiro, tendo enfiado 3-0 no Flamengo. Você acha que o Palmeirense teria feito essa troca? Provavelmente. Boa noite, William, Jean, Birner, boa noite pro Fã de Esportes. Olha, se a gente olhar o grupo do Palmeiras, dessa vez foi um grupo bem equilibrado. Apesar do Júnior Barranquilla já estar eliminado, é um time que tinha elenco até para competir melhor do que competiu. Dentro desse grupo, de fato, o Palmeiras acabou vacilando, principalmente no último jogo contra o Cerro Porteño em casa, mas eu não descarto uma liderança, não. O Sporting Cristal joga a última rodada, de certa forma, com chance de se classificar, precisando vencer. O jogo no Peru foi muito equilibrado, né? Eu vejo que o Sporting Cristal pode, de certa forma, tentar surpreender o Cerro Porteño e, de alguma maneira, há a possibilidade de passar em primeiro e mesmo que não passe, né, tem essa coisa do Abel de ter uma certa obsessão com o primeiro lugar, que é justificável, né, para decidir sempre em casa no mata-mata, mas ainda assim o Palmeiras, cumprindo essa missão de classificação, independentemente do lugar, e terminando, né, essa primeira parte da temporada na liderança do campeonato, eu vejo que está de bom tamanho, em termos de resultado, mas também não dá para dourar a pílula demais pelo que aconteceu no sábado. Foi uma vitória expressiva mesmo, tem que ser muito comemorada, uma vitória que abre gordura na liderança, uma vitória, de certa forma, acachapante pelo placar,
mas pelo cenário do jogo, pelo Flamengo ter tido a expulsão do Carrascal, pelo que se desenhava nos primeiros 20 minutos, que foi de domínio do Flamengo, de uma pressão, até pelo Flamengo jogar em casa, com o seu torcedor, há coisas que o Abel tem de resolver na equipe. Então, os dilemas ali não se dissolvem com essa vitória e muito menos com a classificação. Então, o fato de precisar de um time um pouco mais positivo em determinados momentos, como utilizar melhor, como ele utilizou depois que teve um homem a mais, Marlon Freitas e Andrés Pereira, como potencializar ainda o Arias, que para mim segue devendo, ainda está abaixo também, muito pela forma como o Abel utiliza. Então essas questões ainda permanecem, mas vejo que é um respiro e tanto, uma vitória com autoridade, uma vitória com sobra no placar e, de fato, carimbar isso com a classificação. Acredito que pela liderança no Brasileiro, William, o torcedor palmeirense vai relativizar esse eventual segundo lugar. Lembrando, ainda há chance de passar em primeiro. Vitória do Palmeiras, uma vitória do Sporting Cristal. Palmeiras avança como líder do grupo. Ainda tem essa possibilidade, né, Jean? Tá tudo em paz agora no Palmeiras, tá tudo certo. A semana vai ser segundo no grupo, tá tudo certo, passou, fecha bem domingo que vem. E tá tudo como o torcedor do Palmeiras imaginava, tá tudo como deveria ser, né, em termos de classificação e tal. Tá um pouquinho acima, tá um pouquinho abaixo. Como fecha para o Palmeiras? Tudo bem, William? Boa noite. Boa noite a todos. Em paz, eu acho que nunca está completamente em paz, nem no Palmeiras, nem em clube de futebol nenhum no Brasil. Essa maluquice, essa insanidade. Então, se perder ou se empatar com o Júnior, provavelmente vai ter muita gente pedindo fora Abel. E assim a banda toca. E acho que, no fim das contas, as pessoas até já se acostumaram com essas pressões insanas. O cara que ontem era idolatrado, isso vale para outros técnicos, né? Basta ver a velocidade com que o Zubeldia passou de solução para problema do Fluminense. Alguns ainda não se acostumaram, Jean. No Vasco ainda. Não, muita gente não se acostuma, mas assim, é assim que funciona. É assim que funciona e eu acho que eu jamais vou dizer que um clube brasileiro está completamente em paz, porque a paz dura 1, 2 semanas. Então, 3-0 no Flamengo no Maracanã é um grande resultado. É brincadeira também. Acho, né, respondendo a sua pergunta que você fez para o Breiler, que sim, vale muito a pena você ter, eu não digo nem a liderança do Campeonato Brasileiro, porque fosse líder por 1 ponto de diferença e aí ficar em segundo na Libertadores, né, acho que você poderia discutir. Mas se fosse proposto ao Abel, provavelmente, te dou 7 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, lembrando, 7 que podem ser 4. Sim, tem um jogo a menos o Flamengo. E você avança em segundo na Libertadores, eu acho que ele toparia, porque 7 pontos em cima do Flamengo, ou 4 que sejam, né, depois desse pedaço de campeonato, era bastante improvável, né, por toda a força do Flamengo num campeonato por pontos corridos. Você passar em segundo, óbvio que não é o ideal, e o Abel sabe disso, tanto que ele sempre fez o esforço para que o Palmeiras não só fosse o primeiro do seu grupo, mas em 6 das últimas 8 temporadas, o Palmeiras foi o primeiro geral da Libertadores. Não vai ser, evidentemente, muito provavelmente não vai ser nem primeiro, né? Porque ele precisaria ganhar e o Cerro Porteño perder. Por outro lado, para o Palmeiras perder a vaga de classificação, ele precisaria perder o jogo e o Sporting Cristal ganhar do Cerro, que é muito mais improvável. Muito difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil acontecer. Então o Palmeiras vai avançar. E aí eu acho que a questão o Palmeiras já teve num desses anos em que foi o melhor colocado geral, oitavas de final com o Botafogo, que foi segundo, eliminado nas oitavas e pronto. E pegou o time que acabou sendo campeão, foi eliminado pelo futuro campeão. Então também, muitas vezes eu digo, importa mais o sorteio, né, das oitavas de final e obviamente das chaves, porque isso tem um peso muito grande também. Às vezes eu digo, o confronto das oitavas ele é menos importante do que a montagem das chaves, né? Porque a montagem das chaves é que diz qual é o seu caminho para chegar a uma eventual decisão. Então, eu acho que ele poderia ficar em primeiro e dar tudo errado no sorteio, como deu neste exemplo de ano que eu citei. E pode ficar em segundo e dar uma sorte ali no sorteio, de repente ter um caminho menos complicado. Então, eu acho que
a troca vale. E óbvio, sempre lembrando, tanto o Palmeiras como o Flamengo ainda tem mais um jogo no Campeonato Brasileiro. Sem seus principais, sem vários jogadores. Sem vários jogadores. Óbvio que eles são muito favoritos, porque são elencos fortes e vão pegar times, né? O Flamengo pega o Curitiba, o Flamengo jogando em casa, o Palmeiras pega a Chapecoense, o Palmeiras jogando em casa. Então, mesmo sem os seus selecionáveis, evidentemente eles são favoritos. Mas precisam confirmar isso, né? Se o Palmeiras quiser manter essa vantagem na parada para a Copa, ele precisa confirmar isso e tem, obviamente, no meio de semana um jogo muito mais importante do que o jogo do Flamengo, né? Que está muito bem encaminhado e que luta, claro, para ter a melhor colocação possível. Eu acho que pensando muito no mando de campo nos mata-matas, né? Sim. Mais do que os confrontos, ser primeiro ou ser o melhor primeiro, mais do que te garantir confrontos bons dali para frente, porque isso pode não acontecer pelo sorteio, mas pelo menos te garante a vantagem, e eu considero uma vantagem, de decidir em casa nesses confrontos. Sim, sem dúvida. É bom lembrar, né, que até pelos confrontos da última rodada do Brasileiro, acho que a casca de banana aí está um pouquinho maior para o Flamengo, porque vai pegar o Curitiba, que é um time que é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. Um dos melhores visitantes. E o Palmeiras vai enfrentar uma equipe que só ganhou um jogo até agora no Campeonato Brasileiro. Então, o adversário do Palmeiras ainda é um pouquinho mais acessível. Então, tem mais uma casquinha de banana ali para o Flamengo, Birner. Eu acho que é uma semana em que, diferentemente do Palmeiras, o Flamengo ele entra em campo leve na Libertadores, leve, apenas pensando no quê? Vou ganhar, vou jogar em casa, preciso ganhar para ter talvez a melhor campanha. Ele já está classificado, ele já está em primeiro lugar, a coisa já está encaminhada. Ao passo que o Palmeiras tem uma obrigação ali. O final de semana interfere, claro, mexe com a autoestima ali dos jogadores do Palmeiras, do elenco do Palmeiras, e dá uma bagunçada ali na cabeça dos jogadores do Flamengo, treinador, enfim, etc. Ainda assim, você olhando para esse meio de semana do Flamengo, o Leonardo Jardim chegou a falar em mesclar um pouquinho, poupar alguns jogadores, né, já pensando na questão física. Você faria isso ou você entraria em campo para fazer os 16 pontos, tentar ser a melhor campanha e ter essa vantagem que eu acho que dá para mesclar o time e ainda ganhar? E ganhar o jogo. E pensar no jogo do Brasileiro, porque como você falou, é um jogo difícil, se o Palmeiras abrir uma vantagem ainda maior, é óbvio que o campeonato não está resolvido. É que no Brasileiro já vai estar completamente desfalcado, né? Então, muito desfalcado. O Jorginho, que seria um jogador interessante, não joga. Sim. Né, por causa da fratura. E se for pensar a estrutura do Palmeiras, para enfrentar a Chapecoense, Gustavo Gomes é importante, é sempre. Quanto? Para enfrentar a Chapecoense. A Chapecoense vai bombardear o Palmeiras? Imagino que não. O Palmeiras vai ter os seus dois volantes. Por exemplo, você pode jogar com 3, pode jogar com o Andrés adiantado. Tá? O Palmeiras sofre, mas sofre menos para o jogo do final de semana contra o adversário mais fácil. Então, eu acho que o Flamengo pode mesclar o time para enfrentar o Cusco e depois quem sobrar inteiro joga no Brasileiro. E tem uma coisa, né, Birner? Essa mescla, ela já vai ser natural a partir... Já vem acontecendo. E é obrigatória agora. Não, então, a partir do momento em que você, né, acho que isso vale tanto para o Flamengo como para o Palmeiras, esses times não vão usar vários jogadores essenciais no final de semana. Então, assim, é óbvio que esses caras vão entrar no meio de semana, né? Acho que no caso do Palmeiras nem se discute, o Palmeiras joga a vaga na Libertadores, mas eu acho que para o Flamengo também tem isso, olhar para os selecionáveis e dizer, bom, beleza, esses selecionáveis eu vou ter que entregar para a seleção brasileira, né? Eles não vão estar para outras seleções também. Para outras seleções, eles não vão estar presentes no fim de semana, eles podem jogar no meio de semana. Claro que fica sempre aquela questão, né, que está sendo muito discutida, do cara que vai para o seu último jogo antes, então, esse é o ponto, antes né? de uma Copa do Mundo, quanto o cara entra cuidado. Com um máximo, né? Um máximo, enfim. Pelo penúltimo das duas equipes, no Flamengo e Palmeiras, o nível de competitividade foi altíssimo. O jogo foi pegado. A gente até discutia, vai pesar, ainda que inconscientemente, mas foi jogo jogado e todo mundo, ninguém tirando o pé da dividida. O Jorginho, inclusive, sai machucado. Então, para mim, pelo menos, os jogadores entenderam que precisavam se entregar.